Olá, gente! Hoje nós vamos falar então do software livre, do Android e da Microsoft. Alguns anos atrás, no auge do computador doméstico, até mesmo antes de se popularizar o netbook, havia um grande monopólio da Microsoft na informática, na parte de programas de computadores, né? O sistema, o Windows, né? E quando você comprava o computador, né, e também o notebook, ele já vinha com Windows instalado. E a pessoa não tinha muito como escolher, né? E também não tinha como saber o que esse sistema de computador fazia, além daquilo que ele já se propunha de uma maneira superficial, né? Com aqueles seus programas típicos, né? Paintbrush, Office e tal. Mas como é um código fechado, né, os programas do Windows do passado eram códigos fechados para o usuário e para outros programadores, então não se sabia se era só isso que o sistema Windows fazia. Isso é considerado antiético, né, e foi, mesmo antes do Windows se tornar um produto, né, globalizado e através do monopólio da Microsoft, em 1980, mais ou menos nessa faixa aí, o Richard Stallman ele criou a fundação do software livre, do programa livre, chamado Projeto GNU. O Projeto GNU ele foi sendo desenvolvido, né, e tudo que era programa que se criava era considerado livre, e para ser considerado livre tinha que respeitar o que o Stallman chamava de 4 liberdades, e é o que define de fato se um programa é livre ou não. É um programa de código fechado, o usuário ele simplesmente tem que confiar no que está acontecendo ali. Ele não tem muita liberdade de, por exemplo, verificar esse código, ele não tem como modificar esse código ou mesmo distribuir esse código, né? Então, é algo que ele não tem acesso praticamente, ele só tem que usar e é isso, né? Então, vemos aqui a definição das 4 liberdades, né? E também é o que define se um programa é livre ou não, se é software livre ou não, né? Liberdade 0, liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Liberdade 2, a liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar o seu próximo. Liberdade 3. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Então, como podemos ver, um software livre ele dá diversas liberdades para o usuário do computador e do software, né? Ele tem assim uma participação, dependendo do interesse do usuário, ele pode ter até mesmo contribuir para o desenvolvimento do software e distribuí-lo. Também pode usar para suas próprias necessidades, seus propósitos pessoais, sem necessariamente seguir o destino original, né? A finalidade original de um certo programa, né? O código livre, o software livre permite isso. Isso é uma relação mais honesta e é uma relação, sobretudo, ética, onde se vê de uma maneira transparente o que se trata, todos aqueles comandos do sistema de um computador. Durante alguns anos, o sistema GNU, o projeto GNU, era um projeto incompleto, não tinha um sistema de computador que fosse completamente livre. Havia alguns programas, programa de edição de imagens, programa de edição de texto, mas não havia realmente um sistema como o Windows para computador e que fosse livre. Até que mais ou menos em torno do começo da década de 1990, um programador dinamarquês chamado Linus Torvalds, ele desenvolveu aquilo que era fundamental para se ter um sistema livre de computador.
que era o kernel. Então, com esse projeto de um kernel para o projeto GNU, então foi criado o primeiro sistema livre de computador, né? Do projeto GNU Linux, o kernel Linux para os programas do GNU, né? Os programas que fossem livres com código aberto, seguindo as 4 liberdades que já nós sabemos quais são. Diante disso, então, foi viável, cada vez mais viável, você pegar um computador, mesmo um computador que já estivesse fora de linha, considerado desatualizado para o mercado, onde o Windows já não era capaz de rodar, o Windows ele tinha atualizações e a cada 2 anos novas atualizações, o que tornava o equipamento obsoleto. Então a pessoa precisava comprar um novo equipamento para poder usufruir do sistema Windows. Com o sistema livre, né, o sistema como Debian, um sistema de computador que seguia as 4 liberdades, né, do GNU Linux, então era possível pegar um computador considerado já fora de linha, já antiquado, instalar um sistema livre, de maneira que a pessoa pudesse usufruir tudo o que ela usufruía no Windows, um editor de texto, acesso à internet, ver vídeos, edição de imagens, mesmo em um computador considerado, pelo menos pelo mercado, como inferior. Também tinha a questão que alguns programas privativos era necessário pagar pela licença de usá-los, né? Por exemplo, o pacote do Microsoft Office, você tem que pagar um valor para usar realmente a versão original, né? E muitos programas eram assim. E na questão do software livre, foi criado vários programas equivalentes ao que as pessoas estavam acostumadas a usar no Windows, desde edição de vídeo e até o Office, na versão livre, né? E gratuita. Não que necessariamente um software livre vai ser gratuito, porque a questão da liberdade não é uma questão de preço, é uma questão de se ter acesso ao código. Você pode vender ou não pode, você pode vender ou não, né? Mas a questão é que muitos softwares livres também são gratuitos. E as pessoas que desenvolvem esses programas acabam ganhando dinheiro, vamos dizer assim, com contribuições voluntárias, né? Isso em parte, tem outros sistemas também. Há contribuições voluntárias ou também há empresas que trabalham com isso, né? Através dos sistemas de computadores do GNU Linux, as pessoas começaram a ter uma facilidade de ter acesso à informática, porque a informática até então, com o monopólio da Microsoft, ainda era muito caro, né? Poucas pessoas poderiam ter um equipamento novo e com Windows atualizado, né? E com os diversos recursos que ele vinha, e sendo alguns até pagos, né? Então, popularizou a agenda do software livre, ajudou a tornar acessível para a grande parte da população do mundo. Então, com o advento do sistema GNU Linux para computadores, foi possível abalar o monopólio da Microsoft, desde que as pessoas soubessem utilizar o sistema GNU Linux, porque a maioria das escolas de informática, e isso é uma realidade ainda muito dominante hoje, ainda ensinam Microsoft, para que as pessoas aprendam a usar o computador e etc. A Microsoft ainda é muito presente, né? Então, se a pessoa queria sair um pouco dessa coisa do software privativo e do monopólio da Microsoft, ela teria que estudar um pouco, né? Como é que funciona o Linux, como instala isso, né? E, claro, do mesmo jeito que a pessoa aprendeu a usar um Paintbrush e pacotes e os programas do pacote Office, teria que fazer um pouco equivalente, né?
de uma maneira similar com os programas do sistema GNU Linux. Então, governos, empresas, no mundo todo, pessoas começaram a adotar o sistema livre cada vez mais, e foi um grande sucesso. Até que chegou a época do celular, né? Quando o celular, né, um celular inteligente, o smartphone, ele fazia vários trabalhos que o computador também fazia, só que de uma maneira mais portátil, né? Assim, mais leve, né? Então, finalmente chegou a era do Android. O Android, ele é um herdeiro do software livre, porque ele é um programa open source. Um programa open source não é um software livre. Um programa open source é código aberto, mas ele não segue todas as liberdades que um programa livre tem que ter. Então, no sistema Android, o usuário ele não pode ser, por exemplo, ser o administrador do sistema. A maior parte dos usuários do Android nunca acessarão o sistema como administrador, então não poderá fazer mudanças das quais achar necessário e tal, né? E o aparelho Android, diferente de um computador do passado, onde você comprava esse equipamento com Windows, mas podia instalar um software livre, um sistema livre, um aparelho Android, você não pode modificar esse sistema, você não pode instalar ali um sistema GNU Linux. Não existe, assim, não existe de uma maneira popular, né? De uma maneira massificada ou acessível para as pessoas, como ainda é o Linux para computador e como foi alguns anos atrás, na quebra do monopólio da Microsoft, né? Hoje a Microsoft não é mais um monopólio de softwares no mundo, né? E hoje a Microsoft também tem alguns programas que estão em código aberto. Embora talvez não seguissem, não seja completamente um software livre. Mas acontece que, diante desse panorama das liberdades que um usuário Linux, são todas perdidas essas liberdades no sistema Android. Então, o retrocesso foi grande em termos das liberdades de usuário, porque antes podia-se comprar o equipamento, instalar um novo sistema, fazer root. Fazer root é ser o administrador desse sistema e fazer as modificações que achar necessário, tendo acesso ao código e tudo mais, usufruindo as 4 liberdades. A postura do Android, que é um sistema open source, acabou sendo até uma postura mais antiética do que a Microsoft do passado. Aqui no Brasil, vemos uma grande popularização dos aparelhos Androids e Samsung. Quanto tempo que vai durar esse monopólio? O monopólio da Microsoft durou alguns anos. E ele foi abalado com o advento de um sistema que rodava nos computadores, que é o GNU Linux. Mas hoje as coisas mudaram bastante e o GNU Linux sofreu um grande golpe, né, com o advento do open source. Não só com os celulares Androids esse dano chegou, esse impacto chegou, mas também que outras empresas de informática que desenvolvem os computadores atuais, boicotam os programas livres, né, o sistema livre, de maneira que as pessoas tenham muita dificuldade hoje de instalar um programa como Debian, Lubuntu, Ubuntu em um computador da atualidade. Há um boicote hoje forte contra o Linux.
seja na compra de um notebook, seja através do Android nos celulares e seu monopólio. O grande desafio hoje, sobretudo para quem é usuário Linux, é criar um sistema que possa abalar o monopólio Android, como foi o sistema GNU Linux nos computadores há alguns anos atrás, contra a Microsoft. Embora possa se dizer que o GNU Linux não era uma coisa exatamente contra a Microsoft, mas certamente só haver o Windows no mercado para computadores, aquilo também não era correto, nem ético, né? Nem mesmo em termos de mercado, né? Mas certamente haver opções de que sistema você quer usar e, sobretudo, você poder administrar esse sistema, isso é algo que nós não podemos abrir mão. Então, realmente, o grande desafio é, diante dos aparelhos celulares que temos hoje, e que nós temos também vivendo o mesmo problema do passado, que é necessário comprar um celular novo a cada intervalo de poucos anos para poder ter um sistema mais fluido e atualizado Android. Então, diante disso, né, nós voltamos ao mesmo problema do passado. Né? Para poder utilizar um sistema, com o passar de poucos anos, temos que comprar um novo equipamento, um novo celular. Então, nós precisamos de um sistema para celulares similar ao que foi o GNU Linux para computadores há alguns anos atrás. Uma opção de liberdade para quem é usuário e para quem sobretudo para quem foi usuário Linux, né? Porque quem teve essa experiência se sente muito amordaçado nessa realidade do Android e desse novo monopólio. Porque pelo menos antes, no sistema Windows, um usuário poderia ser o administrador do seu sistema. Agora, no Android, a dificuldade é muito grande de você estar ali adicionando ou não as opções que você realmente quer dentro do seu sistema, né? É muito difícil uma pessoa fazer root, mesmo que seja um usuário experiente aí de Ubuntu, desde que não seja assim um programador. Certamente usuários não programadores do GNU Linux não conseguirão fazer root em um sistema Android. E mesmo que se consiga fazer, ainda assim há grandes dificuldades para se ter as liberdades que se tinha antes no GNU Linux no computador. Para se ter ideia, já através de um CD, antigamente uma distribuição Linux, você podia instalar utilizando um CD. Através de um CD, você podia já acessar todo o sistema Linux, fazer o computador funcionar, mesmo não estando instalado no computador, e você já entrava root. Então você já estava ali com tudo na mão, com todas as liberdades. Isso não acontece no Android. Então é necessário que haja um equivalente do GNU Linux para os celulares de hoje, de maneira que a pessoa possa optar. Ter até os dois sistemas, o Android em paralelo com um sistema semelhante do GNU Linux para celulares. De preferência que seja um software livre. Com o advento do open source, acabou enfraquecendo o poder político do software livre que ganhou no começo de anos atrás, através da adoção de empresas, pessoas e governos. Mas, sobretudo, o mercado e as empresas começaram a não gostar da filosofia do software livre, de dar tantas liberdades ao usuário. Então, como já foi dito, até mesmo em computadores atuais existe um grande boicote para que se tenha dificuldade de instalar um sistema livre. Eu mesmo tive essa dificuldade. Alguns anos atrás eu comprei um netbook que vinha com o Windows 7
E foi muito difícil ali instalar um sistema livre que pudesse funcionar plenamente tudo, internet, vídeo, porque estava dando muito problema. E antes, com os computadores mais antigos, alguns anos atrás, quando eles vinham com o Windows, ao você instalar o Ubuntu, por exemplo, a coisa fluía muito bem e até melhor do que o Windows. Então, esse é o grande desafio, né? Como usuários que ficaram um pouco órfãos de suas liberdades, os usuários que utilizam já há alguns anos o sistema livre, a questão é, nós temos que buscar de novo a ter essas liberdades. Porque ela traz economia, ela traz inovação. São várias pessoas colaborando, mesmo uma pessoa que usa o sistema livre e não é programador, não é uma programadora, pode contribuir sobre erros que reconhece no sistema, apontando esses erros. Mesmo que não tenha como interferir no código, pode apontar e a comunidade Linux pode fazer esse reparo. Então, é interessante em termos de economia, é interessante em termos de desenvolvimento da tecnologia, a continuação do sistema livre, do software livre. E das 4 liberdades, por uma questão de ética, com quem usa esse serviço, e que possa ter poder dos dados que a pessoa, ou as empresas, ou os governos colocam nesses sistemas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Quanto tempo que vai durar o monopólio do Android? E se a gente vai ter as nossas liberdades de volta na era da informática?